Tá, Mistura. todo mundo com a barriga encolhida, ereto. Sim. Já encostei no microfone, já brigou comigo um pouquinho. Tá, posso ir mesmo? Pode. Tá, eu vou falar pra cá, tá? Tá. Respira, Dani. Respira. Olha, 1, 2, 3 e... já. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moanice. Eu sou Moana Carolina. Esse é um projeto de realização da Casa Moana. Hoje eu tô aqui com as pessoas mais incríveis do planeta, as minhas pessoas preferidas. Tá faltando algumas aí, mas são uma das pessoas preferidas, não é mesmo? E hoje a gente vai ter um episódio um pouco diferente. Por quê? Eu não costumo ver, não sei se vocês já viram, videocasts ou podcasts que as pessoas da própria equipe participam no nosso setor. Normalmente tem o cabeleireiro convida outro cabeleireiro, mas é sempre de outro lugar. Eu não vejo cabeleireiros e seus assistentes, cabeleireiros e, enfim, não é uma crítica, só um pouco, mas, enfim. Então, eles vão se apresentar porque eles adoram fazer isso. Então, primeiro vamos apresentar o Anderson. Fale, Anderson, quem é você? Olá, sou Anderson Ferreira, já estou aí no mundo do cabelo. Eu costumo falar que desde 2007, mas sempre gostei bastante de atuar como cabeleireiro. Minha paixão é cortes, né? E conheci aí a Carolina, a Moana em 2015 e realmente eles vieram como um divisor de águas na minha vida e na minha carreira. E desde então, estamos aí indas e vindas, né? Juntos, mas sempre juntos, sempre lindos. Sempre lindos. E estou aqui. Sempre enrascadas. Sempre enrascadas. Porque daí ele tava falando antes de começar, comentando com a Dani como é que era. Mais uma vez, está sendo obrigada a participar de mais uma enrascada que eu coloco eles sem avisar previamente. É tão legal. E é tão legal que a Dani vai se apresentar agora, porque ela gosta mais ainda do que o Anderson. Sim. Vai, Dani, é você. É com você. Oi, eu sou a Dani. Todo Moana já há 7 anos. Já há bastante tempo. Antes disso, já não praticava muita coisa com cabelo. E foi onde tudo começou. Estou aí entre chegadas e partidas. Sou uma sobrevivente. E estou aqui, mais uma rascada Moana. Moanice. Moanice. Eu até mudei o nome para ver se dava uma... Mas é legal, porque o Anderson fala que eu abri o salão só para fazer festa e para poder me vingar dos meus parentes, porque toda vez eu chamo alguém para trabalhar comigo. Às vezes é para me vingar, mas às vezes não. Tudo depende. Mas eu não ri. Às vezes as pessoas merecem. Às vezes as pessoas merecem, mentira. Nina, te amo. Eu chamei, na verdade, eu tive essa ideia de fazer esse episódio quando eu tive a ideia do videocast, que ela surgiu através de uma outra ideia, que era um documentário. Olha só que aleatórios. Eu não meti vocês no documentário ainda, mas vai chegar esse momento. Eita. Depois Tô só dessa, soltando um vamos. spoilerzinho aí. Boa, vamos É um pro treinamento. documentário. E daí o marido de uma cliente nossa, que, enfim, realiza esses documentários, aí ele falou, olha, uma ideia legal seria você colocar as suas ideias dentro de um podcast ou um videocast que tá em alta, porque acho que você tem mais facilidade de falar desse jeito do que ficar lá no... Oi, gente, eu já tô aqui. E realmente é isso, né? A gente nunca foi um salão com esse perfil, e ainda bem, e foi consolidado dessa maneira. Hoje eu tento fazer isso, mas eu me sinto muito engessada, porque não faz parte muito das nossas configurações. Deu para notar pelos meus convidados, né? Enfim, aí ele falou para eu fazer. Daí eu peguei toda a minha timidez e coloquei dentro de uma caixinha, como eu estou colocando nos últimos tempos. Falei, vamos lá, vamos fazer, vai ser legal. Me enganando. E aí, quando eu configurei os episódios, aí eu coloquei um monte de convidados lá e tal. E daí eu fiquei pensando, como é que eu vou convidar todas essas pessoas e não vou convidar as pessoas que trabalham comigo? Qual é o sentido de eu fazer isso se não vai ter quem tá comigo todo dia? Aí eu só deixei para contar depois, é claro que eu pensei tudo isso na minha cabeça e deixei para contar só depois. E também porque tem algumas pessoas que sempre me perguntam como é que é ter uma equipe há tanto tempo. Eu acho interessante como as pessoas idealizam coisas, né, vista de fora.
né? Porque daí a gente tem o salão há um tempo e tal, aí já foi para um lugar, aí já cresceu, já voltou para um lugar, já mudou 500 mil vezes. E aí elas têm essa visão. É legal até manter essa visão de gestão perfeita, sabe? Instagramável, como a gente fala. Que tudo parece que é lindo e maravilhoso. Eu sei que às vezes eu sou meio bizarra, mas Exótica. exótica, é isso. Mas eu acho interessante trazer, é que a Leia ia equilibrar tudo, né? Trazer essa visão de vocês para dentro disso. Porque eu sei que não tem como ter uma empresa perfeita, né? Eu quando abri o salão, eu tinha 26 anos, então assim, eu sabia das coisas? Não. Ainda sei? Não. Mas eu vejo a diferença de quando eu abri as coisas que eu achava, idealizava, como eu lidava com as pessoas e como eu não lidava com as pessoas, para agora. Porque agora, não que, como eu disse, seja perfeito, mas eu sei o que eu gosto, o que eu quero na minha empresa, né? E eu acho que eu abri querendo fazer diferente do que nos meus trabalhos, de como eu era tratada no meu emprego anterior. Só que daí acaba que fica amador demais, sabe? Porque você não tá gerenciando, você só tá ali contratando pessoas para serem suas amigas. Acontece. Mas pelo menos, ai, sobrou 2. Três. Tem 3, é verdade. E ainda tem mais uma agregada, que é a Dani Lino, que não está aqui conosco, porque ela está no Guarujá hoje. Mas por que eu falei tudo isso? Porque o Anderson vai falar pra gente, olha só, que bom. Como é que foi toda essa trajetória aí? Porque esse senhor tá lá desde que nascemos e ele foi meu primeiro cabeleireiro contratado ali, parceiro. E quando ele chegou, eu também não. Eu tinha algumas técnicas desenvolvidas de cabelo cacheado e crespo que eu desenvolvi em casa. E daí era o pouco que eu sabia que eu tinha para passar. O intuito era que eu fizesse isso e que ele fizesse loiras, olha só. Você lembra disso? E como lembro. Daí a gente fazia essa mescla, porque como não tinha muita gente procurando esse trabalho, né, esse serviço de cabelo cacheado, então eu achei que deveria ter alguém que entendesse mais de cor, um especialista em loiro que estava em alta naquela época. E no final acabou que todo mundo estava fazendo tudo, né, mas tudo bem. E daí quando ele chegou, a gente não tinha clientes, não tinha nada, ele só acreditou, meteu o louco, né? Só acreditou mesmo na coisa nova que estava surgindo e ficou com a gente lá por muitos anos. E daí, Anderson, você precisa falar para as pessoas como é esse começo, esse arriscar as coisas. Não era uma coisa sua, não era a sua empresa. Você só chegou lá e falou: ah, tá bom, beleza, vou ficar aqui que tá bacana. E não contente, você continuou. Isso aí é muito interessante, porque hoje as pessoas elas migram muito ou elas já fazem o curso e já abrem o seu salão. Elas não têm eu não sei que palavra dá, se é paciência, se é a humildade de aprender, se é ganhar experiência, não sei o que que é. Mas elas têm muito essa pressa, sabe? E é claro que fez falta bastante coisa, né? Não ter clientes. Não ter clientes significa não ter dinheiro. E às vezes a gente tem que fazer algumas escolhas por conta da nossa família mesmo, né? Então, conta um pouco da sua trajetória, como é que foi você entrar lá, o que que você viu, não muito, tá? Não muito não. Como é que eram os bastidores, que a gente não tinha cozinha, que era tudo um caos. Conta aí, pode contar, não fica com vergonha não, pode ir. Moana. Só antes de você responder, cuidado, você tá Assim? passando do microfone. Tá, meu Deus, passei demais. Mas pode responder. Tá, tu falou pra ficar em cima do microfone. Pode responder. Moana, ele surgiu na minha vida em 2015. Até então, como tu estava falando, né, eu já tinha trabalhado aí em salões convencionais, até porque 2015, 2014, 2015, pouco se falava de se voltar para o cabelo natural, né? E era bem isso que você falava, as pessoas não queriam arriscar, né? Você sair de um padrão de fazer cabelos lisos, loiros, nada contra as lisas e loiras, né? Mas era o padrão do momento, né? E era realmente o que trazia rentabilidade. Era muito arriscado para os próprios profissionais, né?
Em 2015, quando eu vi o anúncio, né? Eu lembro que acho que eu vi o anúncio, se eu não me engano, no Facebook, que um salão novo estava abrindo no Gonzaga e Sim. estava procurando cabeleireiros. E aí comecei a conversar com a Carol pelo próprio Facebook, né? Pelo Messenger. E quando fui conhecer o salão, no dia que eu fui fazer a entrevista para conhecer o salão, minha esposa foi junto comigo. Isso. Ela ficou apaixonada porque o salão era muito lindo, né? Era realmente fora de todos os padrões dos salões que nós temos, inclusive até hoje mesmo. O próprio design do salão até hoje ele é diferenciado, né? Para os padrões de salões convencionais, né? E realmente foi uma aposta e aquela aposta assim, vamos, né? Vamos, mas com aquele frio na barriga, né? Óbvio, eu queria conhecer a respeito de trabalhar com cabelos naturais, de toda essa questão de assuntos que até então para mim eram modismos, né? Porque esse mundo da beleza ele é cheio de modismos, né? Uhum. A moda do momento agora é a transição capilar, é o cabelo curto, né? Esse mundo ele é muito cheio de momentos, né? E aí eu fui nessa aposta e começamos a trabalhar juntos ali em 2015, realmente, e bem isso que a Carol falou, o começo não só para Carol, porque muitas vezes as pessoas olham o empreendedor e falam, ah, tá empreendendo um salão lindo desse jeito, no Gonzaga, todo bonitinho, tá nadando na grana, só Deus sabe. Sim. Só Só Deus Deus sabe. A gente sabe. usando, eu nunca esqueço, a gente usando um único difusor, porque não tinha difusor para Exatamente. vender, a gente usava um que era do secador da minha tia. Nós dois, aí depois a Leia chegou, então eram 3 pessoas usando um difusor, Esperando um até difusor. que o dia que alguém derrubou, não vou falar quem foi, no chão. E aí ele quebrou, porque ele não era emborrachado como tem hoje. Aí quebrou, o que que a gente fez? Passou uma fita isolante e continuamos usando esse difusor. Aí hoje tem uma cacetada de difusor que a pessoa não sabe nem qual que compra. E daí isso dá uma atrapalhada também, né? Exatamente. Então, realmente, como o ditado fala, né? Quando nós começamos era tudo mato. Então a gente Era. foi capinando lote, né? Hoje o mercado de cabelo crespos e cacheados, ele é o mercado do momento. Todos os profissionais hoje querem, na verdade, migrar para isso, porque vem rentabilidade. O imediatismo da rentabilidade, ele traz a visibilidade muito rápida para o mercado hoje em dia, né? Só que lá em 2015 não, ninguém queria apostar nisso, né? Realmente o Moana, ele veio realmente como esse divisor, não digo só na minha vida profissional, mas na minha vida pessoal e na própria região da Baixada Santista, porque até então ninguém falava disso, né? Ninguém queria migrar para isso. Era muito difícil você encontrar um profissional que finalizava um cabelo crespo e cacheado, Sim. e aí nós começamos a nos deparar nessa trajetória com clientes que não iam em salão, histórias que acabavam somando realmente com a nossa aposta de vida, né? Sim. De pessoas que, eu desisti de ir para salão porque quando eu ia para o salão queriam finalizar meu cabelo escovado, queriam me oferecer um alisamento, queriam me oferecer um produto que na verdade só ia hidratar, mas naquele momento eu perdi meus cachos, entendeu? Então nós começamos a nos deparar com histórias de vida e começamos a ver, eu principalmente como profissional, comecei a ver que tudo que eu aprendi, na verdade, eu aprendi uma padronização. Né? Eu estava conversando isso esses dias lá em casa, né? Que a beleza até o início dos anos 2000, meados ali de 2010, era um padrão de beleza europeu, né? Lisa, loiro, chapado, né, tal. Se você fugisse daquele padrão, você tinha uma beleza exótica, você tinha uma beleza, né, que não era convencional, né? E aí tinha muitos termos pejorativos, que hoje a gente entende como termos pejorativos, mas que na sociedade a gente está falando não de muito tempo atrás, gente, de 9 anos atrás, né? Eram tidos como normais, o famoso termo cabelo ruim, né? Ah, fulano, cabelo de fulano é ruim, ah, cabelo de fulano é difícil, né? Sim. E muitos outros termos que a gente conhece, né? Isso foi uma própria quebra de paradigma para mim mesmo. Eu tive que desconstruir, derrubar todos esses tijolinhos para começar realmente como pessoa, não só como profissional, mas como pessoa, construir outro vocabulário, outros termos e começar a realmente ver como profissional o que eu tinha para oferecer, não na questão do cabelo e da beleza e da estética. Mas quando a gente toca no cabelo, eu sempre falo que a gente não está tocando no cabelo de uma pessoa, a gente está tocando na vida dela, na alma dela, né? E estamos aí desde 2015, todos juntos, né? 2018 eu dei uma fugidinha ali, né? O Moana, ele passou por algumas transições e eu também passei por uma transição de carreira, voltei a atuar na minha carreira
Para as pessoas que não sabem, eu sou analista de sistema também, né? Então, voltei a atuar no mercado de TI, né? Mas sempre atuando em paralelo. E a Carol falando, volta, mesmo você atuando aí em paralelo, volta para cá, fica aqui comigo. E aí, esse ano nós tivemos a oportunidade de voltar a trabalhar juntos aí. Realmente, para mim, é uma grande satisfação ter essa parceria aí para a vida. Não só como profissionais, mas como amigos, né? Isso é muito importante. É que eu obrigo ele a ser meu amigo, gente. Mas é legal falar, é importante essa trajetória, porque assim, é o que eu falei, as pessoas vêm de fora e parece que é tudo perfeito. Então, nesse caminho, a gente passou por muitos desafios entre nós mesmos, porque é o que eu falei, eu também estava começando uma coisa, eu era nova, eu ia ter meu filho ainda, então eu abri o salão, eu estava grávida, e daí eu estava fazendo uma coisa que ninguém estava fazendo, bem doida. E aí as clientes não queriam usar os produtos, por isso que tinha que mesclar entre o corte do cabelo liso e o cacheado e crespo. E tava todo mundo se acostumando ainda. Então, é o que eu disse, as facilidades que tem hoje em dia para iniciar a trajetória aí como profissional cabeleireiro cacheado, especificamente, elas são muito mais facilitadas. Isso é bom e ruim, né? A gente vê uma crescente que é legal, porque a cliente tem mais opções, mas, de novo, o intuito desse episódio é mostrar que se você construir uma carreira baseada em conexões verdadeiras, vale muito mais a pena porque você vai mais para frente. Porque não quer dizer que a gente se ama o tempo inteiro, né? A gente fica bravo um com o outro, a gente briga, tem coisa que a gente faz que não gosta. Eu, às vezes, sou muito assim ou muito assado, né? Então, e você empreender ou ser dono do seu salão é uma construção também, porque você não é só cabeleireiro, é dono do salão também, então separar essas coisas é difícil e a gente não foi criado para fazer isso. E quando a gente abre um salão também, a gente não... Eu adoro quando você vê na internet umas coisas assim que parece que é tão, sabe, assim, um empresário de sucesso, como se fosse um botão que tu apertou e você abriu o salão, você é empresário. E não é. Porque daí, até você abrir o salão e se consolidar como um empresário, eu tenho dificuldade de falar que eu sou empresária, mas não é uma coisa, que daí também tem outra coisa. É uma questão emocional, da família. Pode ser, mas a gente demora para construir essa pessoa empresária, porque a gente não consegue se ver desse jeito por todos os perrengues que um microempreendedor tem, sabe? Sim. E daí essas trajetórias, elas são muito importantes, essa saída dele, essa volta dele, eu perturbar a cabeça dele para ele voltar, porque eu fiquei perturbando mesmo todo mês. Eu acho que eu ia lá e falava, oi, vai voltar? É demais. Isso com ele, com a Leia, eu faço isso com as pessoas mesmo. Eu não vejo problema, porque ali realmente a gente construiu uma casa mesmo, né? Sim. E tanto que a gente às vezes fica lá e não quer ir embora, a gente só fica lá, conversando, conversando, conversando e não acaba nunca. Eu tô enrolando aqui porque a Dani tá um pouco desconfortável, eu não sei por quê. A Dani, para ela entrar no salão, ela foi fazer um teste de escova. Sim, de escova. Porque eu ia abrir uma unidade em São Vicente, era no shopping, isso era em 2017. Então, assim, né? Tinha que ter, eu sempre gostei de ter uma opção para caso a pessoa, às vezes vai a mãe e a filha, e elas querem fazer o cabelo junto. Eu acho que não tem nada demais a gente aprender a fazer uma escova. Não quer dizer que a gente vai sair escovando todos os cabelos cacheados pela frente, mas a gente tem uma opção, em vez de ficar, né, perturbando a cabeça da cliente que ela não tem que fazer alguma coisa, eu acho que ninguém tem que nada, sabe? Você tem que ter a opção, na verdade, de escolha. Se sentir bem. Se sentir bem, exatamente. Então, a gente não faz em cabelo em transição, a gente não faz em cabelos cacheados e crespos em geral, que já estão naturais, a gente não indica. Mas eu gostava de ter essa possibilidade, porque às vezes uma pessoa que foi lá fazer a escova, olha a cacheada do lado e acha interessante falar, será que meu cabelo fica assim? E daí ela começa todo um processo ali dentro dela. Foi assim que a gente começou, né? Deu certo dessa maneira. E eu só repeti a dose na abertura dessa unidade. Como era no shopping, eu achava que tinha que ter mesmo, porque eram muitas pessoas passando, era em outras cidades, as pessoas não estavam acostumadas ainda. Então era legal ter essa opção. Aí eu falei, vou fazer o teste dos assistentes na escova, porque se eles souberem escovar, o resto eu ensino, só não sei ensinar a fazer escova. Aí veio essa bênção e não tinha mais modelo, só tinha eu. E aí ela fez escova em mim
Ela não sofreu porque ela não sabia que era eu, mas se soubesse, eu não sei se ia fazer diferença, não. Ia fazer diferença, tu acha? Não sei. Eu acho que não ia fazer, não. Não sei. Tu não ia ficar tímida. E aí, então, Eu tinha que fazer, né? Já tava lá. Tava lá. Eu vou largar tudo, não, Fui não para quero. isso. eu já obrigando ela desde o começo. E aí, então, quer dizer que você tava lá sendo obrigada a escovar meu cabelo. Ainda bem que não foi da sua mãe, senão eu não tinha passado. O teste tava sendo em outras pessoas aleatórias. Aí minha mãe tava lá também, coitada. Fizeram cada cabelo nela. Meu Deus, tu tava lá? Tu viu isso? Eu lembro Tu tem disso. fotos? Eu estava nesse dia. Meu Deus. Eu presenciei. Ela nunca vai esquecer. E até hoje ela é modelo das coisas, porque eu faço ela ser. Mas não fica tão ruim. Já é Agora bom. já passou da fase dos testes. Nossa. É que veio a imagem do cabelo na minha mente. Que não tem a foto pra mostrar pra vocês, não ia mostrar também, né? Coitada. Não. Pai, Ela não ia merece. brigar. Não, Ela não é brigaria, patrimônio do não, Mona, não não, deixa podemos. Não podemos. Mas, ó, conta aí pra gente. Então. Então, você chegou. Cheguei, 2017. Qual foi a sua primeira impressão? Primeiro que eu cheguei lá, eu não sabia que era um salão de cacheados. Tá, olha que Foi a bacana. mesma coisa do Anderson, mas foi uma indicação de uma amiga, que por coincidência era sua amiga. E eu pedi para falar que eu não conhecia. Tá. Aí eu fui, tanto é que perguntou se era indicação, eu falei que não, eu achei no Instagram, fiz a minha entrevista bonitinha, fiz a sua escova. E aquela coisa, quando você chega lá, você não acredita que é um salão, que é um ambiente totalmente desconstruído de um salão. É uma casa mesmo. Você chega lá e você fala, nossa, que lindo. Não é um salão. Cheguei lá, a Juliana com seu cabelo incrível. E eu tinha o cabelo alisado. Já tinha tentado a transição umas 2 vezes antes, não tinha conseguido. Então, foi um mundo novo mesmo. Não sabia nada. Perguntar, qual é o produto? Não sei. Foi tudo ali, no dia a dia. E eu acho que me deixou mais à vontade era a questão de todo mundo ser novo. Uhum. Ali todo mundo tava aprendendo, não tinha aquela coisa assim, eu sou o maioral. Às vezes tinha. Mas Sempre aquela coisa assim, todo mundo tava cru, todo mundo aprendendo. E a questão da escova, por ser um shopping, era o que mais a gente fazia. Tanto é que todo mundo queria ir para a casinha, Uhum. porque na casinha era cabelo cacheado o dia inteiro. Uhum. Então, foi essa construção mesmo. Foi ali que eu entendi o meu cabelo, eu entendi porque eu tinha passado pela transição 2 vezes, não passei. As diferenças de texturas, o jeito, o pegar o pouco produto, não encher o a mão nos produto. produtos. Adoro esse assunto, é tão legal. Não sei porque Um pouquinho que funciona, que na hora você fala, nossa, a mulher tá de brincadeira, né? Quer economizar o produto. No começo você fala isso, né? Eu sou a Miss Economia, diz a É. Dani. Porque eu sempre falo que dá pra usar aquele tanto, aí ela fala que não, aí eu vou lá e falo, dá sim. Lembra, né, Anderson? Lembro. Isso aí é uma coisa legal de falar pras pessoas. Por quê? Ninguém fazia essa mensuração de ficar usando Sim. colherzinha e tal, e a gente Tanto é que começou com somos isso aí. conhecidos pelas medidas. Exatamente. Aí depois, tu lembra que era uma moda, até as influencers, elas mostravam, a cama cheia de creme, né? Era a maior moda falar... Olha, eu com medo do microfone. Falar sobre isso. E a gente ficava, eu pelo menos ficava pé da vida, porque eu tentava falar tudo ao contrário. E daí as clientes vêm sempre com isso, né? Elas têm muita referência, pegam muita referência na internet dessas coisas e a gente não tinha rede social. Eu não fazia nenhum trabalho no Instagram. Eu comecei, acho que depois que abriu São Vicente. Aí eu acho que a gente pegou essa fase bem caótica, porque Foi. toda hora aparecia um produto que tu mal entendia aquele produto, aparecia outro. Aí, às vezes a cliente saía bem mais que a gente. Aí tu falava, não sei. É verdade, elas Que era chegavam lá uma coisa ensinando, assim, né? tipo, meu Deus, pra que tanta coisa? Tanta coisa do mesmo. Sim. Só mudava a marca. Eu acho que hoje as pessoas já se conscientizaram dessa questão. De muito produto. Lógico, pelo menos as que seguem o salão, Eu ela acho... tem essa questão, porque antigamente você falava assim, não, meu box é cheio de produto. Aí você fala, não precisa. E As pessoas parece que já começaram a chegam ter assim, né? perfumarias em casa, né? É. Sim. Era uma É, fase de descoberta, né? Elas Sim. foram pro mundo, vral. E aí, como eu tinha praticamente só a gente ali naquela região, ia todo mundo pra lá. E aí a internet estava pegada, aí vinha bem isso mesmo. A gente tava ali falando uma coisa, aí a pessoa vinha com 360 produtos diferentes. Não, mas ó, usa assim, usa assado. Aí a gente, tá bom, então, tá bom, tchau, tchau. E daí, o que acontece? Depois dessa transformação, desse boom, começou a vir o produto natural.
E aí começou mais camadas ainda, porque até então não tinha produtos. Aí daqui a pouco tinha um monte de produtos. Aí daqui a pouco o diferente era usar o produto natural. Só que daí não tinham muitos produtos naturais. E aí quem usava os produtos mais naturais da região era a gente. E aí a gente foi usando, e principalmente a Dani, que ela estava como assistente ainda. Então isso é uma coisa também que é boa de se falar, porque as pessoas simplesmente elas não querem ser assistente Eu hoje. demorei pra chegar. Conta essa parte aí, vai. Conta essa parte antes. Essa parte é boa. Que eu Vai. acho que hoje é muito difícil essa questão. Porque não que as pessoas não possam fazer. Eu acho que assim, tu aí tem o dom, consegue fazer, ok. Só que as pessoas não estão preparadas para escutar o outro. Uhum. E é difícil salões que nem lá no Moana, não é puxando o saco, né? Porque o Anderson está aqui. Não é porque eu tô aqui gravando, mas tá? assim, Entendi. nunca teve aquela coisa assim de falar assim, nossa, a Dani tá fazendo errado. Tipo, não, faz assim, Dani, porque acho que assim fica melhor. Não ficar aquela fofoquinha, a Dani tá fazendo errado, aí deixa eu fazer errado pra falar. Uhum. Nunca teve isso. E eu, como assistente, eu aprendi muita coisa. Porque a cliente não é sua modelo, ela é sua cliente. Uhum. Se você quer uma modelo, você põe lá o anúncio e pega, e a pessoa vai lá. E eu demorei muito tempo, eu não lembro quanto tempo. Mas foi um tempo, até eu me sentir confiante de fazer. Às vezes, lógico, você falava, não, vai, faz, não sei o quê. Falei, não, acho que eu tenho que fazer um curso, vou. Porque eu tenho essa consciência, é um nome de uma empresa. Não é a minha empresa que tá lá, a Dani está começando. Então, acho que a pessoa sabe, a Dani está começando, tudo bem, mas a Dani está começando dentro de uma empresa que já tem nome. Como que eu vou chegar lá e eu acho que eu sei fazer, e aí, como que eu faço? E aparece muito disso pra gente também. Que às vezes a pessoa, porque não é ser instagramável. É você fazer seu serviço. Porque a cliente, ela só não quer aparecer. Ela quer aparecer pras outras pessoas. Sim. Então, todo mundo quer estar bem, todo mundo quer estar legal. E o que eu aprendi muito é a gente saber escutar a cliente. Porque às vezes a gente tem uma ideia e você idealiza e a cliente quer totalmente outra. Aí você fala, nossa, vai ficar péssimo. Mas ela quer o péssimo. Sim. Ela quer, talvez depois ela te escute. Isso aí que você falou, acho que fica melhor. Então, é difícil mesmo. Hoje, inúmeros cursos, muitas coisas, e não tem mais prática. E como que você aprende sem prática? Aí a cliente vira sua modelo. Aí você cobra um X valor, porque hoje em dia o cabeleireiro, ele ganha Sim. 10, 15 mil no mês mais fraco, nos cursos, não na vida real. Supostamente, quando se vende curso. Aí, quando você abre, você monta um mega salão, que não é barato você montar um salão, e chega lá, você faz um corte. E aí? Porque, querendo ou não, é o boca a boca, porque o Instagram, ele te vende, mas se você não fizer o serviço bom, quem vai voltar? Sim. Quantas clientes voltam, às vezes por causa da distância, foram embora. Tem cliente que vai para São Paulo, volta para cortar aqui. Quantos salões não tem em São Paulo? Porque a cliente se identifica, não que lá não tenha. Uhum. Eu acho que a identificação do lugar, de tudo, acho que é o ambiente. Eu acho que é isso, ela se identifica com o lugar porque o lugar tem identificação. Então, eu falo que tem gente que fala que você tem que ir mudando, né, ao longo da vida, porque é isso que é promover crescimento e tal, mas eu acredito que sim, você tem a evolução, mas as coisas em que você acredita, elas podem mudar ao longo da sua vida, mas tem alguns pilares que não dá muito para mexer, sabe? E aí, eu costumo falar que eu sou sempre a mesma pessoa. Você não vai me ver daqui a não sei quantos anos, eu vou estar muito outra pessoa. Posso estar um pouco mais evoluída, pensando, olhando um pouquinho fora da caixa, mas é uma linha que se segue desde o começo do ano até hoje, independente de onde a gente foi, porque a gente mudou para outros lugares, as clientes sentiram isso, porque simplesmente eu achei que eu tinha que fazer aquilo, porque é aquilo que era o crescimento da minha empresa. Era esse movimento que tinha que ser feito. E daí, quando eu vi que não, aí eu tentei voltar, mas na verdade não tinha muito para onde voltar, porque a gente continuava o mesmo. Era só uma questão de ambiente, sabe? Porque daí a essência já estava em quem acredita naqueles propósitos ali do salão, que conseguiu entender a essência dele, qual que é o nosso trabalho, que é não querer obrigar as pessoas a fazerem o que a gente acha certo e não que é melhor para a vida dela. O que tá na moda, plantar essa semente Se eu não planto a semente em vocês, como vocês vão plantar nas clientes que vocês atendem?
E daí só dá para fazer isso pelo exemplo, não dá para eu falar, Anderson, então não usa produto demais. Ele tem que ver que acontece, porque senão não adianta. E daí ter essa escuta ativa para ver o que está acontecendo. E eu acho que é isso, né? Hoje com as redes sociais em alta demais, compra-se curso e fazem-se profissionalizações, mentorias, enfim, para buscar uma riqueza através do trabalho. Todo mundo quer ter dinheiro, óbvio, mas quando você busca a riqueza em primeiro lugar, eu não sei se é efetivo, tu não acha? Parece um clichê falar, né? Às vezes as pessoas pegam e falam, o, o retorno financeiro, ele é uma consequência. Só que no mundo imediatista que a gente vive, né, as pessoas não querem esperar a consequência de plantar e esperar 10 anos para colher, né? Ali ela quer naquele momento, quer fazer aquele curso do Instagramável ali do YouTube no momento, daquele profissional que está ensinando algo diferenciado ali, naquele para aquele momento, e ela já não, agora eu vou cobrar ali R$ 1.000 para cortar um cabelo, né? Então a pessoa ela quer um retorno imediato, né, para aquilo ali, né? A gente está vivendo muito essa época assim dos profissionais de assistir um curso, assistiu uma palestra, foi para uma feira, já volta já querendo e é uma construção, né? E realmente essa questão da rentabilidade, ela é a consequência de tudo que nós acabamos construindo dentro desse período, né? Então, eu mesmo, igual você estava falando lá no começo, eu como pai de família, fazer essa virada de chave ali, para mim foi muito complexo, foi muito difícil, né? Porque sou casado, eu tinha filhos pequenos na época, né? Assim, então, deixar de faturar, né, com o que estava demandando no momento, para realmente virar a chave e começar a trabalhar com um nicho que não existia, né? Eu lembro da minha primeira comissão ali, da minha primeira quinzena, que foi R$ 80 para um pai de família, né? Quando eu saí do Moana em 2018, né? Quando a gente, ali naquele momento ali, eu voltei a atuar com TI em 2018, eu voltei a atuar com TI porque o mercado de TI me chamou. Mas não porque a questão da rentabilização não estava ajudando eu a sustentar a minha família, porque naquele momento já estava. Só que foi uma construção de 3 anos que foi se adquirindo o que a Dani estava falando, a confiança da cliente, o carinho que nós passamos para a cliente, o cuidado. Tanto que em 2018, né, quando eu voltei a atuar no mercado de TI, algumas clientes, Anderson, mas onde você está atuando? Eu comecei a atuar também depois em um outro salão, na Ponta da Praia, que me abriu essa oportunidade, né? Justamente por isso que a Carol realmente incurtiu na gente, essa construção de você está cuidando de pessoas, você não está cuidando só de cabelo, né? Você não está cuidando, vem aqui, faz um cabelo comigo, beleza, tal, não. Então, hoje nós conseguimos enxergar que as clientes que estão com a gente hoje, as clientes novas que chegam realmente buscando esse cuidado, esse carinho, esse apreço. Então, acho que realmente o fator de o salão não ter aquela cara de salão, e sim uma cara de casa, né? Realmente traz ali aquele afago, né, para as nossas clientes, né? E para nós como profissionais também, né? É o tal do pertencimento. Porque daí o intuito dali, e hoje ainda está mais refinado isso, né, Dani? É que a gente também tem a qualidade de vida. Então, assim, a gente sabe que tem um limite que a gente vai chegar, né, de faturamento mesmo. E a gente não vai passar muito daquilo porque a gente quer chegar num certo horário, a gente quer chegar em casa sem estar morrendo, né? A gente quer poder tirar férias e tal. E assim, a gente atende uma pessoa por horário e isso sempre dá uma bugada na cabeça de algumas pessoas, algumas clientes até, porque a gente nunca tem horário, mas não é porque a gente tá, oh meu Deus, como está lotado, mas porque a gente atende uma pessoa por horário, cada profissional, e eu não tenho um mundo de profissionais lá dentro, porque senão já não seria como a gente é. Sim. E aí, quando as clientes procuram, eu acho engraçado, porque elas procuram exatamente por isso, mas às vezes falta um horário e elas brigam com a gente exatamente por isso. Elas entendem, mas elas ficam meio, nunca tem horário. Mas porque precisa ser um pouquinho mais planejada a visita. E como a gente não tem o costume de planejar o nosso cuidado em primeiro lugar, porque tem todas as outras coisas de casa, aí acaba que você vai de última hora e aí não tem.
E isso é uma coisa, essa desaceleração dos processos, eu acho que ajuda a fazer a característica da marca, vamos dizer assim. Porque as pessoas já sabem o que esperar quando chega lá. Que daí entra essa outra questão, que são os múltiplos especialistas. Então, assim, eu não acredito que eu consiga ser especialista em loiro, terapeuta capilar, colorista, tudo. Eu não consigo. Eu falo que o meu cérebro não tem mais divisão pra eu colocar uma coisa lá dentro, sabe? Então, ali a gente tem um limite de serviço. A gente faz aquele serviço e pronto. Ah, mas não faz. Não faz. Às vezes tem algumas clientes que são muito antigas, né? Que aí, né, a gente abre uma exceçãozinha e fala pra elas, ó, não conta pra ninguém que foi eu que fiz. Mas porque elas não querem mesmo de jeito nenhum fazer em outro lugar. Tanto é que até a sala da noiva foi assim, né? Que eu não queria fazer noiva porque não tinha tempo. Mas eu fiz uma sala, porque aí... Porque as clientes passaram pela transição, aí queria ser noiva lá, e não sei o que. Você lembra de alguma coisa assim, Anderson? Eu lembro das pessoas vindo vender maquiagens pra você que traziam de fora Sim. e que, meu Deus do céu, gente, aí fez a sala da noiva. Linda, né? Sempre, mas sempre foi com muito carinho ali, buscando realmente o cuidado do cliente. Mas é igual você falou assim, acho que não dá pra gente ser bom em tudo, né? E no decorrer dessa trajetória, eu fui entendendo que assim, tá, faço loiro, faço ali um colorido, faço, mas qual que é a minha paixão realmente de trabalhar com cabelo? Pô, pra mim, Anderson, é cortar cabelo. Eu gosto de cortar cabelo. E aí eu comecei realmente de uns tempos pra cá, de várias conversas que nós fomos tendo, né? Amadurecer mais essa ideia de, meu, por que que então você não busca mais especialização em corte? Tem pessoas que fazem loiro muito bem. Cara, vai buscar sua especialização em loiro, Uhum. né? Os profissionais que estão aí. Ah, tem pessoas que são terapeutas capilar muito boas. Cara, pode fazer aquela terapia com aquela pessoa que você não vai se arrepender. Entendeu? Mas eu lembro dessa fase aí que você montou a sala da noiva, Fui lá, fiz o curso. fez o Ah, vou fazer curso. maquiagem também, porque eu não acho ninguém pra maquiar. Ah, Era terrível. Eu tenho muitas ideias, muitas. E aí, às vezes, eu quero pôr tudo em prática ao mesmo tempo. Como essa, olha. Mais uma sala da noiva. Não, uma sala de noiva não. Mas assim, a gente já estava aqui no episódio passado, eu já tive outra ideia e assim, já estamos fazendo, porque é isso aí, né? É assim que é. Essas emoções. Aí, olha só, tem esse negócio aí da migração de produtos, isso é interessante de falar. Porque nós não estamos aqui para ficar puxando o saco do salão, não é isso? Só um pouquinho. Porque o marketing é a gente que faz, né? É... Mas essa migração de produtos é interessante, porque como a gente pegou várias fases, então a experiência da lida com os cabelos ajudou a gente a transitar por essas fases e eu percebo que a observação nossa para as coisas que são lançadas é diferente das outras pessoas. Não, de novo, puxando o nosso saco. Mas, por exemplo, eu nunca me esqueço da Raquel lá no salão, quando ela ficou falando pra mim que queria usar o produto natural, mas não dava conta no cabelo dela. E aquele negócio ficou na minha cabeça, que eu sou assim, né? O negócio agarra na minha cabeça, eu fico, mas como assim? Eu tenho que dar um jeito? Não, eu vou dar um jeito de fazer isso aí. E aí, e era fato, ela não ia conseguir nunca. Ela tem muito, muito, muito cabelo, zero tempo, ela estava grávida, ela não tinha a condição de comprar todos os produtos que precisava, e a gente sabe que quando a gente faz um certo procedimento ali natural, a gente dá uma desencapada no fio, aí ele fica como ele realmente é, Sim. sem a finalização. Só que daí a pessoa precisa ir tratando ele para ele ficar, porque aí o nosso processo é esse, você ir cuidando dele e a consequência vai ser um cabelo bem finalizado, porque ele está bem tratado, não porque ele está finalizado com leave-in, esse tipo de coisa, sabe? Então, quando a gente trabalha dessa forma, a pessoa tem que estar muito bem, como eu posso dizer, certa do que ela quer, porque ela é como se fosse uma transição de produto, né? Sim. E aí isso aí pegou na minha cabeça e eu comecei a brigar com isso. Eu falei, não, tem que ter um jeito, eu vou dar um jeito, não, porque tem que ser assim. E aí é legal porque toda vez, do nada, eu falava, não, agora a gente não vai usar mais esse produto, não, vai usar esse. Aí ficava todo mundo desesperado, eu falava, ah, meu Deus do Mas céu, qual? não vai dar amo certo. esse, né? De Como novo, assim? já mudou de produto. Eu chegava em casa falando pra minha esposa. Mas amor, ela já mudou de novo de produto. Mas Mas assim, esse não dá certo, porque como que eu vou ter esse efeito? Porque eu tinha com o outro, era assim.
Mas, normalmente, quando eu faço isso, eu já testei algumas coisas e eu já sei que vai dar certo. É difícil, não lembro muito de um que não deu. Vocês lembram de algum que não deu certo? Totalmente não. Sempre dá para dar um jeito, É. né? Ó, eu lembro de uma coloração que na verdade era rena. Eu lembro de um Ah, episódio que passou comigo. A cliente cabelo branco queria fazer coloração e rena é natural, assim, ela vai pigmentando igual você falou. As pessoas elas têm que entender que o produto natural ele tem um processo conforme você for usando, ele vai fazendo o tratamento no cabelo, né? E fizemos o retoque no cabelo da cliente, ficou só aquela transparênciazinha assim e tal. A filha da cliente chegou na hora que a gente estava finalizando. Mas como assim? Não, você não pintou o cabelo da minha mãe. Não, não. Aí a senhorinha, não, tá certo, ele me explicou que é o processo. Não, não é o processo não, mãe. Você me desculpa, mas você vai fazer o cabelo da minha mãe. Fez eu fazer o cabelo da mulher de novo, porque a gente não tinha explicado que era rena, que ia ser Sim. natural, ia ser um processo. Aí nós tivemos que entrar com a coloração tradicional, então por tudo isso nós passamos realmente, porque não só nós como profissionais tivemos que realmente desconstruir isso, né, na questão dos produtos naturais, mas as próprias clientes, né, no decorrer desse período, começaram também a desconstruir. Teve clientes que voltaram, eu tive clientes que voltaram a fazer progressivo, eu tive Sim, sim. clientes que não aguentou a transição, voltou a alisar o cabelo, e por aí vai, né? Mas são várias histórias muito engraçadas. Eu ainda vou pedir para cada um contar uma história que lembrar, tá? Calma. Não, calma com a história. Calma com a história. Eu nem sei se eu lembro de uma. Eu tô falando isso, mas eu mesma não sei se eu lembro. A gente lembra quando a gente tá no conforto do nosso lar, ou lá no salão, que a gente fica lá batendo papo na cozinha. Aqui é muito. Ah, bom, é só conversar, não é? Não, não é. Não é. Mas a gente tá tentando, então tá bom. Imagina a Leia aqui, coitada da bichinha. Deixa eu contar um negócio da Leia, pra ela ficar bem brava comigo. A Leia, depois de alguns anos que ela trabalhou lá, que eu falei pra ela que ela nunca foi contratada, lembra disso? A Leia, olha, eu vou botar uma foto dela. Ela se contratou. Ela se contratou. Eu vou ensinar pra vocês como é que faz. O processo é o seguinte. Ela fica muito brava com Olha, essa que história. vai subir um monte de gente naquele salão, pelo O amor de processo é o Deus. seguinte, mas não estamos contratando, porque nossa equipe, ainda bem, já está bem fechadinha. Ela apareceu lá no salão para fazer uma entrevista e a gente fez a entrevista, só que ela não fazia alguns procedimentos. Aí eu fiquei olhando para ela, tipo, ué, Você mas vai. o que que. Aí, beleza. Aí ela foi embora, tudo certo, bacana, não contratamos a senhora. Aí ela apareceu no outro dia para trabalhar, assim, do nada. Aí começamos, o Anderson, você que falou para ela vir, porque era a indicação do Anderson. Era indicação do Anderson. Era indicação minha. Eu tinha trabalhado com a Léia em um outro salão lá no Guarujá, num salão convencional, né, tal. E aí indiquei ela para fazer uma entrevista, mas até então eu fui questionado. Você falou para ela vir? Eu falei, não, até então foi a entrevista. Ela vai ficar brava com essa história. Ela Carol, vai, ela vai. mas é legal. E aí ela apareceu para trabalhar e eu falei, ah, deixa ela aí, vamos ver o que que vai acontecer. E assim passaram 9 anos. 9 anos. Aqui E estamos. ela tá lá ainda. E é legal porque, assim, a Leia também teve um processo de sair do salão e voltar. E eu achei uma coisa muito legal que ela falou, que eu também tinha falado para ela quando ela voltou, né? Que às vezes a gente precisa ter esse olhar de fora. Você precisa sair e ver outras coisas, né? Às vezes é esse momento dela, menos a Dani, a Dani não pode. Você precisa sair. Eu tô amarrada lá mesmo. Fica Tem quietinha. aquela bonequinha que tem lá no coisa. Certeza. Mas para, tá? Não é bem assim, só um pouco. Enfim, ela falou que foi importante para ela poder ver exatamente o que ela queria fazer, onde ela realmente queria estar. E é isso, né? Quando a gente deixa as portas abertas, né? Com as pessoas, não só com o ambiente, você consegue fazer essa migração. Não é uma. Ainda mais quando são pessoas boas, né? Porque quando são pessoas ruins é melhor ficar lá onde tá mesmo. Enfim. Mas foi muito importante essa fala dela, porque às vezes realmente você gosta muito do lugar, mas você quer ver qual é o seu potencial em outro, ver como é que são as pessoas. Ela viu e falou que não era aquele momento, ela queria realmente trabalhar da forma que a gente trabalhava lá, porque eu entendo que às vezes pode ficar, não sei, não tão desafiador, né? Por a gente fazer um trabalho
não sei, mais simples, eu diria, não sei, não é simples, tá? Mas a gente não fica, a gente não faz, por exemplo, descoloração global, a gente não faz ruivos, eu falo que a gente faz cabelo para pessoas que trabalham, sabe? Precisa de praticidade, um cabelo rápido, básico e que funciona, mas que é lindo. Aquele cabelo que só é lindo, só. Eu falo isso. E daí isso foi muito, eu achei, foi bem importante, porque vocês estão falando aí um monte de coisinhas e às vezes eu não me vejo do jeito que vocês falam. Pra mim, eu sou só uma pessoa doida aí. E aí, eu vendo vocês falando, o que, que vocês acham, é muito interessante, porque eu não faço ideia dessas coisas. Eu sou só a mãe do Joca, sabe assim? Ah, É meio assim. você é sempre linda, linda. Muito obrigada. Eu falei que a Dani não pode sair nunca, por quê? A Dani, na verdade, ela foi contratada como assistente lá para São Vicente, como a gente falou, junto com outras pessoas, mas acabou que a gente ficou muito próxima. Então, quando o pessoal de São Vicente foi para o Gonzaga, para a casinha do Gonzaga, a gente ficou mais junto, sabe? E daí eu tinha dificuldade de passar minhas finalizações para outras pessoas. Eu acho que eu comecei a passar primeiro para ela, tanto é que daí ela é motivo de ciúmes, né? Inclusive, tá? Porque eu começava a ficar passando as coisas só pra ela e não A sei o Dani quê. na Discord. A Dani na É, Discord. aconteceu esse rolezinho aí. A preferida. Só que é a preferida. Tá Só aí, que ó. eu era assistente, né? Os outros eram cabeleireiros. Olha aí. Olha só. Aí eu fiquei perturbando o juízo dela até ela cortar um cabelo. Mas isso ajudou bastante ela estar ali do meu lado, porque quando as clientes começaram a ver que ela estava cortando, elas ficaram muito felizes por ela. E isso é muito legal, né? Sim. Elas me perguntavam, nossa, a Dani tá cortando agora, e depois elas quiseram cortar com ela, as minhas clientes, nossas clientes. E aí, às vezes eu fico perturbando ela, porque às vezes eu chego, minha cliente tá lá, na cadeira dela, eu falo, olha só. Vejam vocês. Mas você vê esse aspecto de confiança, assim, que se criou por... elas me falavam que eu sempre vejo a Dani do seu lado, ela presta atenção nas coisas, né? E a gente realmente, quando a gente está trabalhando junto, a gente já olha, já sabe o que que é, pelo tempo o tempo, né? E o tempo junto e o tempo num total, sabe? E é raro, né, acontecer esse tipo de coisa. A gente também tem isso, eu e a Leia também tem isso. E essa conexão que se cria, né, que é como se fossem elos mesmo, né? Que vão se juntando e que trabalha bem junto. Se precisar trabalhar separado, trabalha bem também, mas a gente simplesmente, eu acho, que não quer, entendeu? Então, quando a gente não quer e é uma escolha nossa, é diferente do que você ser obrigada a estar naquele lugar porque você precisa daquelas clientes ou daquele valor, enfim. A vibe do trabalho todo é diferente. Eu acho que as clientes também é assim, elas vão porque elas querem estar lá, não tem essa coisa de... E a gente até fala isso, né? Eu quero que você volte porque você gosta daqui, não porque você é obrigada a vir retocar o seu cabelo todo mês. Sim. Que eu até falo que o Sebrae fala que eu faço o empreendedorismo errado, porque eu não obrigo as clientes. Não faz nada para prender Olha, as pessoas. Não parece, mas já passou um mó tempão, a gente tem 10 minutos. Olha aí. E agora os senhores vão ter que pegar dentro da mente de vocês e lembrar de uma história para falar pra gente. Pode ser caótica, é só não citar nomes. Eu voto pela Dani falar, porque a gente tem pra caramba. Eu tenho muita coisa para pensar enquanto eu falo, eu não pensei em nenhuma história. Não lembro. Será que eu lembro? Tu lembra? Não, assim... Não, tem muitas, né? Mas nem todas pode contar, né? Nem todas podem contar. Tem muita coisa. Muita. Desde cliente, desde profissionais, os ciúmes. Ciúmes. É muita coisa. E a ciumenta sou eu, né? Eu sou ciumenta, tá? Com essas pessoas aqui. Com as pessoas. Eu sou. Então, eu também tava tentando lembrar e eu não tava conseguindo. Mas não teve nenhuma que... Não precisa ser uma fala tóxica. Mas tem alguma coisa, assim, ou alguma cliente que marcou vocês de alguma forma? Que vocês lembram na história de vocês? O meu que eu nunca vou esquecer foi a cliente que falou que eu não sabia lavar o cabelo. Nossa. Eu percebi que você não esqueceu, porque já passou não sei quantos anos. Tava bem no comecinho. E foi a forma grosseira que falou. E não veio dizer que eu não sabia lavar cabelo, porque eu lavava o cabelo o dia inteiro. Talvez eu não lavasse da forma que ela quisesse. Não sei.
E depois ela virar pra mim e ainda falar que o outro profissional é que você não estava lá. Ela ainda virou pra mim e falou assim, é assim que se lava o cabelo. Aí eu falei, olha, eu nunca mais vou atender essa pessoa, que ela continua indo no salão com outros profissionais. Só que um belo dia, tinha um procedimento que só a Dani fazia. Ah, E quem chegou lá, o mundo gira. Ele gira. e a Dani atendeu com todo carinho, com toda atenção. A minha vontade era perguntar, agora eu sei lavar o cabelo? Tá bom pra você, Jéssica? Entendi. Porque eu achei de uma arrogância, assim, sem necessidade, que ela poderia falar, ai, não gostei dela, vai porque pô, tem gente que vai lá, não é porque eu tô lá tanto tempo que alguém não vai falar, nossa, não gostei que a Dani fez. Tudo bem, eu vou ficar ofendida? Vou, mas mas tudo bem. Mas eu acho que essa foi acho que não foi a pior, teve coisas piores, que a gente sabe. Mas que Mas lembrou e dá pra assim, falar que é uma essa, coisa entendi. assim que eu senti que eu não estava errada, mas a pessoa tem Sim. toda a oportunidade de dizer que não, Que ela não. estava errada, tudo bem. Não, e Mas eu outra, aprendi a lavar cabelo, gente. Eu sei lavar cabelo. Sabe lavar cabelo. sabe mesmo? E outra, assim, é engraçado que a gente não fica falando de clientes. Eu não gosto, acho que vocês também não, quando a gente entra no perfil de um profissional e o profissional tá lá Sim. falando de cliente, a gente não tem esse costume. Porque eu acho que, primeiro, é antiético e, segundo, a cliente que você tá reclamando, ela não tá vendo. Quem tá vendo são as outras que gostam de você, sabe Sim. assim? Então, não é uma coisa que a gente faz. Mas eu acho importante contar alguma coisa que deu uma marcada, porque a gente é humano, né? Nós somos pessoas, não somos só cabeleireiras, a gente também tá lá, às vezes a gente também tá com problemas, e às vezes a gente fala, não, é melhor não atender porque eu não tô muito legal, mas às vezes as pessoas tratam como se estivessem fazendo um favor pra gente estar lavando ou tratando do cabelo dela como se fosse só cabelo, e a gente sabe da importância que o cabelo eu tem pra também gente. lembro dos 20 minutos. Você consegue cortar em 20 então, minutos. A A pessoa atrasada 40 minutos, gente. Meu E eu Deus. consigo fazer em 20 minutos. E atrasar a próxima cliente, que não tem culpa. Exatamente. É. Então são muitas camadas, né? Tudo São- lembrando. São, sobre são alguma- muitas situações, acho que foram muitos BCs, né? Nossa, é. Foram muitas vezes. que deram certo, e muitos BCs também de a cliente olhar assim, tipo, E não se ah, reconhecer, não se né? reconhecer Sim. e ficar aquele clima chato, É, o né? BC é uma caixinha de O surpresa, né? BC, ele é sempre muito, muito, muito tenso, gente. Pro profissional, no geral. Acho que até hoje ele é muito Uhum. tenso pro profissional. Não, e ainda hoje tem o BC com a câmera Sim, no rosto da cliente. É. Então, assim, imagina a tensão desse momento. imagina, né? Mas eu acho que eu sempre tentei basear muito minha vida no respeito, né? No respeito pelas pessoas, no respeito pelo ambiente. E eu lembro de uma situação, né? Já que a gente está falando de clientes, né? De uma cliente que a Leia estava atendendo, né? Já que a gente está falando da Leia aqui também, né? Essa cliente entrou no salão, foi muito bem atendida pela Leia. A Leia fez um trabalho excelente no cabelo dela, uma finalização e um corte maravilhoso, né? E essa cliente simplesmente acabou com a Leia ali no meio do salão, na frente de todo mundo, falando que o cabelo dela estava todo cortado errado, não estava finalizado adequadamente e tudo mais, né? A Juliana, na época, né, que era nossa colaboradora, nossa gerente, teve todo um jogo de cintura de acalmar a cliente, apaziguar a situação, tirar a Leia daquela situação chata para ela e pediu para que eu refizesse o cabelo dessa cliente, né? E eu, com todo cuidado, fui lá, sentei a cliente, refiz, conversei com ela, expliquei, ó, o cabelo é assim, a profissional cortou por isso, por isso, por isso, mas vamos lá, então deixa eu acertar aqui, você acha que tá errado nisso, então vamos fazer do seu jeito. Fizemos do jeito da cliente, eu fiz do jeito da cliente, lavei, finalizei, aí a cliente quis dar o mesmo chabu comigo. Aí, naquele momento, eu peguei e falei, olha, eu nunca fiz isso com cliente nenhuma na minha vida. Aquela foi a primeira e a última vez, espero, até hoje, né? Mas eu falei, olha, não fica mexendo no cabelo enquanto eu tô finalizando, porque você tá desfazendo o meu trabalho. E ali ela já começou a querer dar o mesmo showzinho que ela tinha dado com a Leia, começou a querer dar comigo. Naquele momento eu não me reconheci, porque eu não sou assim de estourar no momento, mas naquele momento eu peguei e falei, olha, nesse momento eu não vou mais te atender. Como assim? Falei, eu vou pedir para você se levantar da cadeira que eu não vou mais te atender. Não, como assim? Não sei o que. Começou a querer dar show no meio, só falou, não,
Você vai me respeitar, você vai respeitar a minha colega de trabalho que fez o seu cabelo. E eu vou chamar minha gerente agora para falar com você, porque ninguém mais aqui dentro vai fazer o seu cabelo. Aí a Juliana de novo foi lá, levou ela lá para a sala da gerência, conversou e tal, e bababá. Então, muitas vezes é igual você está falando, assim, né? Nós somos pessoas, né? E nós lidamos com pessoas. E acho que o respeito, ele tem que vir de ambas as partes, né? E graças a Deus, a gente, nessa trajetória, vamos falar que a grande maioria das nossas clientes sempre nos respeitaram e a gente as respeitou muito, né? Mas de vez em quando aparece aquele carocinho ali que a gente tem que aprender, a gente vai Desafios, são aprender, né? desafios. São desafios que a gente vai aprendendo ali no meio do caminho como lidar, né? E o bom é que as experiências boas, elas sempre vencem, né? Então a gente sempre teve muito mais experiências boas e satisfatórias de cortes, de IBCs que deram certo, de alegrias, de pessoas que aprenderam a usar o cabelo do que essas experiências ruins, né? Essas falas são para, na verdade, é quase que um encerramento, né? Olha só como passou rápido. E elas são tão importantes quanto todo o resto que a gente falou aqui, porque, de novo, é o que eu comentei, né? Nós somos pessoas e é importante trazer esses profissionais que são pessoas para poder mostrar para outras pessoas que estão começando ou estão no meio da sua trajetória profissional que tá tudo bem, né? Quando a gente se estressa, quando a gente passa por esses desafios, não vai ser tudo sempre lindo o tempo inteiro, né, Anderson? Mas quando você tem uma base sólida do que você quer, dos seus propósitos, dos seus pilares, e aí você consegue atrair boas pessoas também. Claro que às vezes o nosso filtro dá uma falhada e a gente, né, passa por alguns perrengues, mas eu acho que faz parte dessa construção. E aí tem quando a gente vai falar de uma palavrinha que na verdade é um sentimento, né? Que é o tal do amor, parece que o nosso trabalho é amador quando a gente fala muito disso. Porque quando a gente fala de amor, parece que é sempre de um conto de fadas, né? A gente está se referindo a conto de fadas. Mas ele é um sentimento muito maior do que isso. E se você não tem amor pelas pessoas e pelo seu trabalho, pelo que você está fazendo, você não vai conseguir ir adiante em mais nada, eu acredito que na sua vida. Então, dentro do meu negócio, quando eu abri, eu queria um lugar onde eu me pertencesse, porque eu sentia muita falta disso. Então, acaba que quando eu contratava pessoas, eu via que isso se refletia, sabe? E hoje que a gente está ali, só a gente, na mesma casa onde a gente começou, e daí tem todas as histórias por quais a gente passou, foram muitos desafios, e hoje ainda eu tenho essas pessoas junto comigo, é muito, assim, superior ao que eu imaginei, sabe? Então, o que eu falei no começo, que eram uma das pessoas mais especiais da minha vida, é verdade, porque eles são lindos, eu amo eles. Eles fazem parte da minha história e da história de Sempre diversas lindo. clientes, né? Eu tenho certeza que as clientes vão assistir e vão achar isso também. Porque elas veem isso quando elas vão até lá. Elas veem isso, a minha mãe quando vai lá ver isso, o meu filho que nasceu ali dentro do salão viu isso, daqui a pouco mais um, né? Mas tudo bem. Só vai ao ar em agosto, Dani, todo mundo vai saber até lá. Então, estamos muito ansiosos para o aumento da nossa família ali dentro, sabe? Já vamos fazer um quartinho. Não? Sim. Isso é muito Não temos a especial. poltrona, tem que Precisamos. resgatar a poltrona. Temos que resgatar. Reformar a poltrona. A gente criou algumas crianças ali dentro, né? Vamos continuar criando ainda. Lindas. Eu espero que tem muito caminho ainda pela frente. E eu acho que é isso, né? Nós vamos encerrar mais um episódio. Muito obrigada por acompanhar esses dois lindos. Nem ficaram tímidos. Foi tão. Olha só, deixa quando começou a ficar bom, acabou. Eu falo que tem que ter 2 horas, porque uma só não é o suficiente. Tchau, gente. Até o próximo. Beijos.